Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui e sequência também aos nossos estudos de linguística textual. Hoje nós vamos falar sobre a distinção entre sentido de língua e sentido de discurso. Nós vamos entender os processos de compreensão e interpretação. Lembrando que esse material é baseado nos conteúdos das professoras Rosane Monerá e Ilana Rebelo, ok? Bom, não basta, né, para nós leitores reconhecermos o sentido da língua, né, o sentido linear das palavras e frases, para que a gente perceba, então, a mensagem que o locutor pretendia trazer. Mas é necessário que a gente penetre na sutileza do texto, né, naquilo que está entre linhas, vamos colocar assim, né, para a gente chegar ao sentido do discurso, a fim de que possamos reconhecer as ideias que estão implícitas no texto. Portanto, nós, como leitores, precisamos ultrapassar o significado literal das palavras para interpretar o que estamos lendo, tá? Então, quando o significado da frase remete para o sentido literal, nós temos ali o sentido da língua. Então, vamos ver aqui, ó. Sentido literal, nós estamos falando do sentido da língua. Já o significado modificado, né, em função de circunstâncias, vai caracterizar o sentido do discurso. Então, a gente pode pensar aqui em três situações. Dá para colocar mais, mas vamos colocar aqui em três. Você vai escutar assim, tenho 30 anos. Se é uma pessoa desconhecida, você apenas vai entender que é algo cronológico, algo que a pessoa está dizendo a idade. Se é um jogador de futebol que diz que tem 30 anos, você consegue perceber que ele está começando a envelhecer para essa profissão. E se é, de repente, um diretor de uma multinacional que fala que ele tem apenas 30 anos, pode significar que ele é muito jovem para o cargo e de repente, é muito inteligente, muito competente, e por isso está subindo de cargo tão jovem para esse cargo. Você pode pensar também numa mulher que não aparente ter 30 anos, que aparente ter, sei lá, 20, 10 anos a menos, e ela fala, não, eu tenho 30 anos. Você pode ficar admirado. Então, há situações em que a mesma frase vai trazer ideias e expressões, significados diferentes, ok? Então, vamos entender o sentido da língua e o sentido do discurso. Tá? Por meio das palavras e dos textos, passamos de um mundo real a um mundo representado. No ato de comunicação, o locutor tem por objeto, né, por objetivo, significar o mundo a partir da sua intencionalidade. Lembrem disso, tá? O locutor ele tem uma intenção a levar para o receptor. E nesse processo, para a ressignificação do mundo, o locutor precisa não só mobilizar o sentido das palavras e suas regras de combinação, mas construir um sentido que corresponda ao seu propósito, tá? À sua intenção, tá? Então, nesse momento, passa ali do sentido da língua ao sentido do discurso. Ele vai usar o sentido da língua, palavra pela palavra, para trazer o sentido do discurso. E aí o receptor não deve buscar apenas o significado das palavras. Muitas das vezes o que a gente faz quando está traduzindo algum texto, né, que a gente não conhece o idioma, a gente traduz palavra por palavra. Não é só o significado, mas sim o sentido social, o sentido do discurso. Tá? O sentido da língua refere-se ao mundo de maneira transparente, resultado de um processo semântico-cognitivo de ordem categorial que consiste em atribuir às palavras traços distintivos, caracterizando-as. Assim, mobilizando o sentido das palavras, o locutor constrói um sentido que poderemos denominar de literal ou explícito, e um sentido de língua que se mede segundo critérios de coesão. Então, a gente vai vir aqui em cima novamente, só para a gente entender, ó, que o sentido literal tem a ver com a língua. Cadê? Literal, língua, LL. Sentido modificado, né? Ali pela circunstância, vai ter o sentido do discurso, tá? Então, a gente vai vir aqui novamente. Sentido, cadê? Sentido da palavra, sentido literal. E aqui o sentido da língua tem a ver com o literal.
e o sentido da palavra tem a ver com o discurso, ok? Vamos colocar assim. Já o sentido do discurso deve corresponder à intencionalidade do locutor. Discurso, intenção do locutor, permitindo-lhe passar do sentido das palavras ao sentido do discurso. Lembra que eu falei? Ele vai usar as palavras para trazer o sentido que ele quer trazer, né? A sua intenção. Para isso, ele deve seguir um processo semântico-cognitivo que consiste em relacionar as palavras e sequências portadoras de sentido de língua a outras palavras e sequências que se acham registradas na memória de seu receptor. Trata-se de um processo de ordem inferencial. E aí a gente tem que lembrar também que quanto mais conhecimento de mundo esse receptor tem, e quanto mais conhecimento compartilhado, memória compartilhada esse receptor com esse locutor tiverem, mais fácil será essa inferência, tá? E aí, algumas inferências podem trazer alguns deslizamentos de sentido, tá? Assim, por meio dessa atividade, frequentemente chamada de intertextualidade, o sujeito comunicante constrói um sentido que poderemos chamar de indireto ou implícito, um sentido de discurso que se mede segundo critérios de coerência. Então, olha só, quando fala do sentido da língua, a gente fala de critérios de coesão. Então, vamos lá. Língua, literal, coesão. Palavra, discurso, coerência, tá? Coerência. Paralelamente aos conceitos de sentido de língua e sentido de discurso, há outros conceitos, como o de denotação e conotação. Antes de tratar de denotação e conotação, a gente vai lembrar algo que a gente viu em linguística, tá? Que a gente vai falar do conceito de signo linguístico. O signo linguístico é a unidade constituída pela união de um significante e um significado. O significante é a parte perceptível, constituída de sons, que podem ser representados por letras. Constitui, portanto, o plano de expressão. Tá? O plano de expressão. E o significado é a parte inteligível, seria ali a imagem acústica, né? Constituída de um conceito e corresponde ao plano do conteúdo. A gente viu isso em linguística 1 e linguística 2 também. Tá? Então, quando a gente ouve, por exemplo, a palavra casa, a gente escuta o som casa. E a gente vai entender na nossa mente algo mais ou menos assim, que a gente aprende quando é criança, como o lugar em que se mora, em que se habita. Então, é um conjunto de sons de um significante associado a um conceito, associado a um significado. A articulação entre o plano da expressão e o plano do conteúdo vai apontar para o que chamamos de denotação, ou significado denotativo, conceito que nos remete a um determinado significado. Lembra o seguinte, denotação vai estar relacionado a dicionário. Denotação, dicionário. Tá? Para a gente ter uma noção de que é a ideia ali, que a gente sabe o significado daquilo. De um termo determinado, a gente consegue entender qual é o significado. Então, denotação real, vamos colocar assim. Tá? Então, a articulação entre o plano de expressão e o plano de conteúdo, plano de expressão, plano de conteúdo, a gente vai entender isso aqui de novo, tá? Aponta para o que chamamos de denotação, ou seja, o significado denotativo é o conceito ao qual nos remete um determinado significante. Na polissemia, um plano de expressão, um significante, pode ser suporte para mais de um plano de conteúdo. E aí a gente vai ver alguns exemplos sobre isso, tá? O mesmo termo comporta vários significados, como, por exemplo, a palavra manga, a palavra vela, a palavra mesa, tá? É o mesmo termo, mas pode ser utilizado para outros significados. Então, o mesmo termo está mesmo no plano de expressão, utilizado para situações diferentes, como diferentes
planos de conteúdo. Então, aqui eu trouxe os exemplos da palavra vela. O vento apagou a vela que estava na mesa. Aí eu estou falando daquela velinha assim, né? O meu pai foi ao mecânico trocar a vela do carro. E aí eu estou falando de uma outra vela. Eu estava em alto mar quando a vela do barco quebrou. E aí eu estou falando lá, que eu desenho muito bem, da vela do barco. Então, aqui, ó, é o mesmo, tem o mesmo plano de expressão, ó. Vela, vela e vela. Mas o plano de conteúdo, o significado, são diferentes, ok? Uma mesma palavra pode ter vários significados que podem ser identificados, na maioria das vezes, pelo contexto. Por outro lado, é preciso considerar que a palavra, além de seu significado básico denotativo, comporta outros significados carregados de valores positivos e negativos, positivos ou neutros e negativos, tá? Assim, sobre o signo linguístico constituído de um plano de expressão e outro de conteúdo, né? Tem o plano de expressão e o plano de conteúdo. A gente vai acrescentar um outro plano de conteúdo, tá? Então, dentro do plano de conteúdo, tem o plano de conteúdo. Dentro desse plano de conteúdo, eu vou trazer um outro... Ó, aqui é o plano de conteúdo. Eu vou colocar um outro plano de conteúdo aqui dentro, tá? Que seria ali... A gente vai perceber a parte que é negativa, a parte que é positiva. A gente vai entender um pouco isso, tá? O sentido conotativo varia de acordo com a cultura, perdão, a classe social e a época, tá? Conotação, ali você vai entender o sentido figurado das palavras, ok? Bom, a relação ou semelhança, relação de semelhança ou de contiguidade, de aproximação, né? O segundo significado, o conotado tem relação com o primeiro, com o denotado, né? Assim, a alteração de sentido pelo acréscimo de um novo significado é derivado da relação que o locutor vê entre o significado primeiro e o novo significado. Essa relação pode ser de semelhança, a gente vai lembrar ali de sinônimos, por exemplo, ou de proximidade, tá? De contiguidade. Então, há dois tipos básicos de mudança de sentido. A que decorre de uma relação de semelhança entre o significado de base e o significado acrescentado, que aí a gente chamaria de metáfora, e a que decorre de uma relação de contiguidade, de proximidade entre eles, que seria a metonímia. Tá? Então, a metáfora seria ali a relação de semelhança, tá? A relação de semelhança. E a metonímia seria a relação de proximidade. Mas aí o que seria metáfora, o que seria metonímia? São algumas figuras de linguagem, né? A metáfora é a alteração de sentido de uma palavra pelo acréscimo de um segundo significado quando há uma relação de semelhança, de interseção entre o sentido de base e o acrescentado, tá? O que isso quer dizer? É uma comparação implícita. Então, eu posso dizer, Capitu é uma rosa, essa criança é um doce, essa menina deixa eu pensar, essa menina é uma deusa. Eu faço aqui uma comparação implícita, ok? Isso é uma metáfora. Tá? Existem tipos de metáforas, a gente vai ver, tá? Diariamente, nós utilizamos metáforas, mesmo que a gente não perceba. Então, eu posso falar, hoje eu estou nas nuvens. Quando a gente recebe um elogio, recebe uma promoção, hoje eu estou nas nuvens. E percebam, nas nuvens, ó, para cima. Aí, quando eu falo, ó, hoje eu estou mal, hoje eu estou para baixo, hoje eu estou borocochô. Estou para baixo, ó, estou para baixo. Borocochô. Tá? Muitos estudiosos têm se debruçado sobre a metáfora, sobre a análise de metáforas. Né? Isso acontece há mais de 2000 anos, no ano de 336 a.C., Aristóteles já trabalhava com isso. Tá? Mas esses dois estudiosos aqui, Lakoff e Johnson, em 1980, publicaram um trabalho que foi considerado um marco nos estudos sobre os processos metafóricos.
eles apresentam um recorte no estudo da metáfora, que privilegia dois grandes grupos, o da metáfora orientacional, né? Isso que eu falei para cima, estou para cima, hoje eu estou para baixo, tá? E o das ontológicas, a gente vai entender isso. As orientacionais baseiam-se na nossa experiência física e cultural, né? Por isso que recebe esse nome, e aí vai ter uma orientação espacial, e as ontológicas, as experiências com objetos físicos. Nossas experiências ali, mais especialmente com o nosso corpo, vão fornecer a base para uma grande variedade de metáforas ontológicas. Uma maneira de interpretar acontecimentos, atividades, ideias com entidades e substantivos. Vamos ver aqui. Considera-se, portanto, a metáfora como um fenômeno discursivo, tá? Que se apresenta em um contexto referencial, uma relação referencial, relação de, cadê aqui? De semelhança, tá? Inserido num contexto cultural. De um lado, seu criador, né, ou construtor, com o seu universo e suas próprias relações com o mundo. De outro, o receptor ou desconstrutor, também com o seu universo e suas relações de mundo. Então, cabe ao receptor, né, ao desconstrutor, captar um dos sentidos permitidos pelo contexto cultural e referencial em que a metáfora está inscrita, atribuindo-lhe um significado adequado ao seu contexto. Então, vamos ver aqui. Eu tenho alguns tipos de metáforas orientacionais, tá? A partir de orientação espacial. Posso ter orientação para cima e para baixo. Por exemplo, esse produto é top de linha. Hoje eu estou nas nuvens, hoje eu estou para baixo, hoje eu estou triste. Eu vou querendo significar isso. Hoje eu estou triste, hoje eu estou para baixo. Hoje eu estou, quando eu faço esse sinal, quer dizer que eu estou mal. E aí, como é que você foi na prova? Esse sinal aqui seria uma metáfora, tá? Como é que você foi na prova? Sinal para cima, aí, top, beleza? Dentro e fora, tem uma metáfora espacial de orientação, né? Dentro e fora, à frente e atrás, raso e profundo, né? Raso e profundo, central e periférico. Então, eu posso dizer, você está a léguas de distância do X do problema, quer dizer, você está distante, você está periférico, você não está perto, tá? Enfim, tá? Eu posso utilizar, nossa, ele foi deixado para trás. Foi deixado para trás, uma metáfora, né? Passar a perna nele, enfim, tá? Em relação aos valores para cima e para baixo, interessante observar que tudo que é para cima é bom e, ao contrário, tudo que é para baixo é ruim. Já falei isso aqui também, inclusive, dos sinais. Tá? Já as metáforas ontológicas são geradas a partir de nossas experiências com objetos físicos, né? Elas servem a vários propósitos, promovendo uma grande variedade de maneiras de ver os acontecimentos, de ver as atividades, de ver as emoções, as entidades e as substâncias. Então, a gente tem aqui os sentidos, né? A mente é uma máquina, sentido de mente ser uma máquina, teorias e argumentos são construções, ideias são comida. Por exemplo, você vai engolir tudo que me disse. Olha, isso não desceu. Essa atitude dele está descendo quadrada aqui. A gente utiliza essa metáfora para dizer, não estou concordando, está mal, enfim. Não vou engolir sapo. A gente sempre coloca, a gente utiliza essas metáforas, né? Ideias são dinheiros. Não gaste seus pensamentos com projetos pequenos. Amor é loucura, metáfora de guerra, nós lutamos por esse projeto, eu luto pelos meus alunos, enfim, tá? Esse tipo de metáfora que a gente utiliza rotineiramente e não se dá conta que são metáforas. Já a metonímia, ela traz uma alteração de sentido de uma palavra pelo acréscimo de um segundo significado, né, que guarda com o significado primeiro, né, uma relação de contiguidade, de proximidade, né, de interdependência e de inclusão. Por exemplo, João gostava muito de curtir o seu Havana. E Havana aqui é o charuto, né? Aqui é o charuto. Então, ele está trocando aqui o produtor pelo produto. Metonímia é aquele momento que o aluno sempre sofre quando vai falar, que são várias, né? A gente tem várias metonímias, vários tipos de metonímia. Há um tipo especial chamado sinédoque, que é quando se usa parte para designar o todo, né? Então, a gente tem dentro
essa parte de metonímia é aquele momento que a gente sofre. Então, as velas cortavam os mares. Na verdade, quem cortava os mares era o navio e não as velas, né? Mas aqui é a parte do navio que é utilizada para falar do todo, do navio. A gente pode utilizar, por exemplo, também dos cirurgiões, como é que fala? Os bisturis estavam em cima de mim, quer dizer, os cirurgiões já tinham começado ali a fazer o trabalho dele, a gente pode utilizar isso também, né? A gente pode ter outros exemplos, né? O autor pela obra, quando eu falo, eu li Machado de Assis, quer dizer que eu não li Machado, eu li um livro do Machado, um, dois, vários. A parte pelo todo, a necessidade de sangue novo nesta empresa, sangue novo, a parte, né? Eu tenho sangue, então eu sou uma pessoa nova para a empresa. O símbolo pela coisa simbolizada, a pomba branca é o desejo da humanidade. O que significa pomba branca? A paz, né? A paz. O controlador pelo controlado, Napoleão perdeu em Waterloo, e aqui está falando da França, né? O produtor pelo produto, compramos um Ford novo. Na verdade, você comprou um carro da marca Ford, né? A instituição pelas pessoas responsáveis, o Senado aprovou a lei. Na verdade, foram os senadores, né? Não o Senado, tá? Então, a gente tem esses tipos aqui, tem mais, mas os professores citam esses, a gente vai trabalhar com esses aqui apenas, ok? Dizer uma coisa para significar outra. Vamos ver aqui. Muitas vezes, o segundo sentido, né? O sentido conotado, o sentido do discurso, surge a partir do confronto intencional entre o que o locutor disse e o que quis dizer. Em outras palavras, o locutor disse uma coisa para o interlocutor entender outra. Então, hoje, a gente vai trabalhar com os dois exemplos que elas trouxeram, que é a ironia, né, e o abrandamento de ideias. A ironia, que é uma antifrase, e o abrandamento, que seria um eufemismo. Tá? Cuidado com o eufemismo para não usar um disfemismo. Tá? Por exemplo, o eufemismo falar, por exemplo, tem um exemplo aqui que é: os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Quer dizer, ela morreu. Os anjos levaram minha mão pelas mãos. Minha mãe pelas mãos. Né? Então, aqui eu tenho um eufemismo. Agora, quando eu digo, bateu as botas, isso é um disfemismo, tá? Cuidado. Na ironia, afirma-se uma coisa, na verdade, mas na verdade se quer dizer outra. Né? Quando eu digo, por exemplo, as pessoas que ficam batendo boca na internet, nossa, como são ocupadas essas pessoas. Quer dizer que eu estou falando outra coisa. Então, por exemplo, aqui, é incrível como desde 2018 uma parcela dos brasileiros alcançaram seus níveis de doutorados, seus níveis de doutores em política, economia e ciências sociais pelo Facebook. Quer dizer, eu estou sendo irônico ao dizer que essas pessoas agora são doutores em política, economia e ciências, tá? E pelo Facebook. Então, eu estou usando de ironia. Tá? E o eufemismo seria esse abrandamento de ideias, né? Então, a gente vai utilizar para falar de morte, para falar de despedidas e etc. Tá? Ele falta com a verdade, quer dizer que ele mente. Eles foram convidados a sair do recinto. Eles foram expulsos. Eu estou abrandando ali a ideia para trazer ali, para não trazer um choque ao trazer uma notícia. Tá? Compreender e interpretar. Bom, em todos esses casos que estamos estudando, percebemos a relação que se dá entre o sentido da língua, né, o literal, né, o primeiro sentido, o sentido denotado, tá? E esse sentido ali seria o processo de compreensão, e o sentido do discurso, o sentido conotado, o segundo sentido, né? O sentido da palavra, que é ali o processo de interpretação. Então, quando ativamos esse primeiro sentido, né, o sentido da língua, dizemos que estamos no nível de compreensão apenas, ou seja, articulamos o significante, que estamos ouvindo ou lendo um sentido literal. A partir desse primeiro sentido, desenvolve-se o segundo, o sentido do discurso, o sentido conotativo, gerando a segunda situação comunicativa gerado segundo a situação comunicativa e dependentes do nosso conhecimento de mundo, da nossa cultura, das inferências, tá? E nesse momento estaremos entrando ali no plano de interpretação. Então aqui, vamos lá, naquele meu rascunho, naquele meu rabisco que eu fiz aqui em cima,
língua, literal, coesão, compreensão. Palavra, discurso, coerência, interpretação. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau!